Sai de fumaça, hein, Thiagão? Estava tentando apurar alguma situação referente a essa provável, possível volta do zagueiro Gemerson ao Atlético. E existe sim o interesse do Galo. Houve uma procura da diretoria do Atlético ao jogador para consultar e saber qual que é a situação dele. Ele ficou livre depois que rescindiu com o Metz da França em abril desse ano e desde o final desse mês está livre aí para assinar contrato com qualquer clube que seja do futebol brasileiro, do futebol europeu ou sul-americano. Existe sim o interesse do Gemerson também em voltar ao Brasil, especialmente para jogar no Atlético, onde ele foi revelado, só que ainda não se tornou uma negociação. Foi apenas uma consulta feita nos últimos dias pelo diretor de futebol, Rodrigo Caetano, ao staff do Gemerson, e agora estão aguardando aí para tentar chegar num consenso ou avançar para uma negociação de fato para que ele possa voltar ao Galo. Agora, depois da informação, eu quero a sua opinião. O que você acha da volta do Gemerson? 29 anos, teve uma sequência de contusões e tal. O que você acha? E outra coisa, você tem alguma informação de possível saída ou possíveis saídas de zagueiros no Atlético? Primeiro, vou começar pelo final, tá, Everson? Primeiro, eu tenho informação de que o Igor Rabelo pode deixar o Atlético e defender o São Paulo. A gente até falou isso aqui já no Donos da Bola, Sim. Numa participação que tive recente, eu falei sobre essa situação. Existe a possibilidade, de fato, do Igor Rabelo deixar a cidade do Galo e atuar pelo São Paulo. Lembrando que o Igor Rabelo tem contrato só até o final dessa temporada e já existe ali meio que um pré-acordo entre o Igor Rabelo e o São Paulo. Falta conversar com o Galo para saber se ele vai agora no meio do ano, quando reabre uma nova janela de transferências, ou vai ao término do seu contrato. Então o Igor Rabelo muito provavelmente deve defender sim o São Paulo. Sobre o Gemerson, eu sinceramente neste momento não faria essa aposta. É um jogador que foi muito bem no início da sua passagem pelo Atlético, não à toa foi vendido para o Mônaco, né, da França, e foi muito bem também lá fora. Mas desde que ele voltou, teve a passagem pelo Corinthians lá até um tanto quanto rápido, um tanto quanto breve. Detalhe, só te interromper, sem querer te interromper, já te interrompendo. Quando ele foi para o Corinthians, existiu uma possibilidade dele vir para o Atlético. A coisa não andou, ele fechou com o Corinthians. Você tem essa informação? Tenho essa informação. O Galo fez a mesma coisa. Fez uma consulta, procurou, queria saber o que poderia acontecer ali com o Gemerson naquele momento. Só que naquele momento o Galo não avançou nas tratativas para contratar o Gemerson. E aí o jogador acabou defendendo as cores do Corinthians. Então, e na passagem pelo Corinthians, e aí voltando à minha opinião, na passagem pelo Corinthians, para mim, o Gemerson foi muito abaixo do que ele poderia desempenhar. Foi o que ele bem abaixo, por exemplo, do que ele desempenhou no Galo, do que ele tinha feito no próprio Mônaco da França. Então, depois disso, ele volta à França, vai defender o Metz, que é um time de segunda metade da tabela da Ligue 1, né, do Campeonato Francês, e ele também não consegue render. Não à toa, ele rescindiu o contrato em abril desse ano e desde então está livre no mercado. Mas aí, é um nome que o Atlético fez uma consulta, fez uma sondagem e pode ser que evolua para uma negociação no futuro. Ô Ceará, quando um jogador... nós temos os nossos problemas pessoais, né? Nós temos as nossas... eu estava até conversando com o doutor Humberto Ianni, brilhante psiquiatra, maravilhoso, doutor Humberto Ianni, e ele me dizia que a angústia, ela está ligada às escolhas. Quando você faz uma escolha, a angústia vem a reboque, principalmente de coisas importantes, de mudanças, de decisões importantes na sua vida. A angústia está presente. Quando tem uma mudança, você vai mudar de país, você vai mudar de clube, um filho seu vai morar fora. Tudo isso gera uma certa angústia e tal. Quando a cabeça do atleta não está bem, é natural que o corpo também sinta, ou seja, o fato de não ter passado, não ter acontecido no Corinthians, e agora no Metz também a coisa não virou, isso pode ter relação com a cabeça, Ceará? Certamente, Everton. A cabeça é o centro de comando, né? Comanda as ações do corpo. Mas o Gemerson ele ainda é muito jovem, né? 29 anos, ainda tem muito a contribuir para o futebol, não só brasileiro como mundial. Na verdade, o futebol, como eu falei, é muito dinâmico, então ele é constante. Você tem que estar sempre se desafiando, né? Melhorar, a evoluir. E, infelizmente, alguns atletas começam bem as suas trajetórias e no decorrer da sua trajetória vai tendo uma decaída. Então, a gente lamenta muito porque é um jovem ainda que pode jogar em alto nível. Se por acaso ele vier para o Atlético, o futebol mineiro ganha com isso, porque eu vejo ele um bom zagueiro. Não é fácil se impor na França e ele se impôs
no Mônaco, depois, obviamente, dessa passagem, né, um pouco abaixo no Corinthians, ele retorna à França e no Metz, de fato, não esteve bem, por isso a rescisão. Mas é uma questão psicológica, é uma questão, né, de cabeça e como ele tem talento, tem que focar de fato no seu trabalho, né, no seu desenvolvimento, que ele conseguirá ainda contribuir muito ainda para o futebol. Você traria, Fusca? Depende. Hoje, por exemplo, se fosse para trazer hoje, com os zagueiros que o Atlético tem, acho que ele não. Isso aí ia causar problema no elenco do Atlético. Só que tem zagueiros que estão saindo, né? Daqui a pouco vai ter que ter uma substituição. E aí o Gemerson é um nome legal para se procurar. Só que tem um detalhe, né? Existe uma loucura no futebol que as pessoas pensam no jogador que atuou bem há 10 anos. Isso. Né? E que foi muito bem no Atlético, é identificado com a torcida, mas tem que ser feita uma avaliação muito rigorosa para ver se o Gemerson tem condição de atuar no nível que o Atlético hoje exige, né? E nos últimos trabalhos que o Gemerson fez, ele não foi bem. Sabe o que eu fico pensando? Que o Thiago acabou de trazer informação que foi feita uma sondagem, né? Não tem uma proposta oficial e etc e tal, mas eu acabei de receber uma informação aqui que uma pessoa ligada ao Gemerson confirmou que realmente o que o Thiago acabou de falar, que uma outra pessoa me mandou, sem saber que o Thiago estava aqui, falou, Everton, realmente uma pessoa ligada ao Gemerson confirmou que houve o início das tratativas e tal. Gente, não é um zagueiro que, bom, tem 29 anos, passou pelo Atlético, foi bem aqui, traz lá. Não, pô, os caras vão avaliar a questão física dele, o histórico de lesões, né? Se tem uma coisa que o Atlético tem gente competente para fazer, é essa avaliação. Então, o departamento de fisiologia vai avaliar, pô. Não é um negócio, não, passou bem por aqui, que nem o Fusca falou. Não foi bem aqui, traz o Alex de novo pro Cruzeiro, então, e dá 10 para ele, pôr o Ceará na lateral direita, que aliás está precisando, né? O Ceará, as bobeadas joga mesmo. São os dois, se bobear, os dois jogam. Não, porque os Ceará, dois, não é só o Ceará, não. O Ceará eu conheço. Você tá no Cruzeiro, chegou no Cruzeiro em que ano, Ceará? De 12 até Então, final de 15. Chegou em 12, tá do mesmo jeito. Nós fica fico olhando o velho, Ceará ali, bicho. cabelo fica branco, a barba fica branca, a gente gosta. Shape ainda, bicho. Fininho. Dá uma inveja, né? Você fala assim, meu Deus, eu podia estar assim também. É que você não é jogador, né, bicho? Você não é jogador. Mas entendeu? se botar a 2 pro Ceará e a 10 pro Alex, ele joga. Ainda joga. Mas tem um detalhe. Como é que é, Ceará? Não, tem um detalhe importante que às vezes a gente não se atenta, né? É que quando você tem uma passagem na Europa, sobretudo no sistema defensivo, os atletas que jogam no sistema defensivo, é um futebol muito tático na Europa. Então você vê um adversário que muitas vezes não se movimenta muito os atacantes, eles ficam muito nas suas posições e você se adapta a esse sistema europeu. Quando vem ao Brasil, taticamente os jogadores brasileiros não são tão disciplinados. Então o defensor que vem para o Brasil, essa readaptação é muito difícil, porque os atacantes brasileiros, eles mudam muito, flutuam muito, né? Então eles mudam muito de posição, o atacante não fica fixo, ele vai para um lado, vai para o outro, e o zagueiro muitas vezes fica meio perdido. Né? Nós temos vários históricos de zagueiros que voltaram da Europa e se deram bem, se deram mal no retorno, né? O próprio Cris, né? O zagueiro que era da seleção brasileira, que veio do Bayern, ele foi até campeão do mundo, né? Em 2002. Dante? Não, Dante não atua no futebol brasileiro. Vai me vir depois. Mas, enfim, então outros zagueiros também, Lúcio quando voltou do Bayern Leverkusen, então quando voltou para o Brasil, o Dante foi oferecido ao Atlético, o Atlético não quis. E isso é o que acontece. Quando os atacantes voltam do Brasil, eles têm dificuldade na Europa, os atacantes que vão, quando voltam se dão bem no Brasil. Aí já visto o Gabigol, né, Pedro e outros atacantes que vêm, o próprio Hulk, né, que sempre teve num nível aceitável na Europa, mas veio para o Brasil é um grande destaque, né? Porque existe essa diferenciação tática entre a Europa e o futebol brasileiro. Já que você falou dessa questão do aspecto tático, né? De um trabalho de treinador e da execução feita por